Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No ar mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Chegamos para mais um programa, tem um assunto quente hoje, o programa promete muito. Vamos falar de Fórmula 1, vamos falar da rodada dupla do Endurance nos Estados Unidos e também vamos falar de Fórmula E. Aliás, falando sobre Fórmula E, temos um recadinho bacana para você. Você sabia que a Fórmula E é uma categoria do automobilismo só com carros elétricos que estimula a sustentabilidade e inovação no esporte? E no próximo fim de semana teremos a Fórmula E em São Paulo, trazendo muitas novidades. E uma delas é a Nissan Fórmula E Team. Isso mesmo! A Nissan vai trazer toda a tecnologia japonesa para abalar as estruturas da pista do sambódromo do AMB, sendo a única fabricante japonesa com uma equipe na corrida. Essa categoria tem sido uma plataforma muito importante para o desenvolvimento de tecnologias de mobilidade elétrica. E claro, a Nissan não podia ficar de fora. Agora é só se preparar para ver a dupla de pilotos Sasha Fenestraz e Norman Nato dominando a pista. E você pode acompanhar tudo pelo Instagram da marca, @Nissan Brasil. Nissan Fórmula E Team, a tecnologia japonesa que conquistou as ruas, agora conquistando as pistas da Fórmula E. Não fique de fora dessa. Bom, gente, estamos de volta aqui. Vamos começar a falar os assuntos, então, pessoal. Que fim de semana doido, hein, garotos? Rapazes. Tá meio agitado? Não sei. Não você, o final de semana. Fim de semana foi... Eu tô tranquilo. Então tá bom. Mas fim de semana, Fórmula 1... A corrida talvez não tenha sido a mais empolgante, mas os bastidores, o final dela foi daquele jeito, hein? Então qual que vai ser a ordem hoje? Vamos começar por Fórmula 1, depois... Fórmula 1, a gente vai pra Endurance, Fórmula E, os assuntos bacanas aqui do fim de semana. Fórmula 2 vai onde? No final ou logo depois da Fórmula 1? Depois da Fórmula 1. Tá bom. Vamos começar por onde, então? Fórmula 1? Começar pela prova, pela corrida. Grande Prêmio de Jeddah na Arábia Saudita, segunda prova da temporada. Tivemos a vitória de Sérgio Pérez, Isso. com o Max Verstappen em segundo, Fernando Alonso em terceiro. Esse foi o pódio da prova. Falar da corrida, o que vocês acharam da prova primeiro? Bom, Os dois estão muito ansiosos aqui hoje pra falar um assunto. O nosso grupo bombou no WhatsApp aqui no domingo à noite. Mas vamos lá, falar da corrida primeiro. começar. Controlem-se. Vamos Peraí, quem que começou a bagunça toda do grupo? Quem começou? O É, Júnior, óbvio, mas tudo bem, vai. Vamos começar pela largada. Largada. Obviamente, a penalização do Alonso, né? A tal coisa famosa, todo mundo reclamou, começou por causa da largada, Isso. porque ele largou 20 centímetros, não foi nem pra frente nem pra trás, foi pro lado esquerdo. 22 centímetros. E aí, enfim, foi uma coisa realmente besta. Eu entendo que tem que largar na sua posição, até porque tem um método que eles... O sensor que pega os pilotos que se queimam largado ou não, ele só funciona se o carro tá exatamente... Na posição. Bem na baia, né? O Alonso, por algum motivo, eu não sei, ele não tava vendo, não sei se porque era noite ou não, mas ele parou um pouquinho pro lado e, poxa, isso não... né? Eu anotei isso na hora, né? Eu achei muito ridículo essa punição de 5 segundos, porque se ele tivesse 20 centímetros pra frente e tem sido o motivo que ele conseguiu pegar a liderança, eu posso até entender. Mas foi pro lado e ele ganhou aquela posição porque ele freou mais dentro, largou bem e tudo mais. Não foi porque ele largou fora de posição pra frente. Foi Tanto pro que lado. ele perdeu, no tempo de reação do Pérez foi melhor, mas a aceleração do Alonso foi melhor Sim. do que a do Pérez. Então, realmente, eu fiquei muito decepcionado com a FIA, com essa decisão deles, né? Essa foi meu primeiro comentário, mas aí a corrida rolou, né? Só fazer uma ponderação sobre esse assunto da posição, o Ocon na prova anterior também foi punido exatamente pelo mesmo motivo, que ele também ficou do lado. Nos últimos anos, a FIA tá fazendo uma adequação desse ponto de largada. No ano passado eram advertências. Então o piloto, quando ficava de lado, tomava uma advertência. Esse ano, eles já avisaram, esse ano a gente vai endurecer, vai ser realmente a punição. Então a regra diz realmente que não encaixou no colchete de largada, é 5 segundos. E ele tomou 5 segundos, então? O Ocon tomou. Tá. Tomou na prova passada. Bom, não deixa de ser um exagero, entendeu? Acho que talvez a gente não tenha sido um holofote o ano passado, porque não era pódio. Não, mas também não era uma briga de pódio, entendeu? Eu acho que quanto mais pra frente essas coisas vão acontecendo com o líder, com o segundo P1, P2, P3, as coisas obviamente viram um holofote, né? Mas eu acho que uma coisa tem que ser revista. Sim, os pilotos têm que parar na posição, mas, cara, se por qualquer motivo o cara não conseguiu parar exatamente naquela posição, eles não estão
eu não vou dizer, eles não ficam treinando parar em posição. Se por qualquer motivo, sei lá, um reflexo à noite, não sei qual que foi o motivo, sabe? Não tem que ser um motivo de levar um penal de 5 segundos, entendeu? Beleza, fez... É a segunda vez em 3 corridas, beleza, entendeu? Mas de vez em... Enfim, eu acho errado, exagerado. Bom, teve a largada, o Alonso largou bem. E aí logo houve uma encostada do Piastri, né? No bico do Logo Piastri. na largada, isso. E eu tava vendo a corrida na BBC, nos comentários, na versão inglesa. E todos já comentando, poxa, é motivo que ele ficou um ano parado, ele tá meio enferrujado. Eu não achei. Eu achei que ele fez aquela segunda curva por fora. E eu acho que uma das Alfa Romeos que deu uma encostadinha nele porque saiu pra fora. Eu acho que o Piastri realmente mostrou bastante velocidade. O quali, eu achei que ele foi muito bem, Exatamente. indo pro Q3 pela primeira vez. Então, A realmente... segunda corrida dele na Fórmula 1, né? Exato. Lembrando eu isso. acho que realmente já tirou um pouco de peso nas costas. O primeiro final de semana lá em Bahrein não foi muito legal, mas ele já mostrou que alguma coisa tem ali, entendeu? Obviamente ele tá um ano parado, primeira vez na Fórmula 1, enfim, ele vai amadurecer, tem muito chão pela frente ainda, mas deu pra perceber que alguma coisa tem nele. E sabe um ponto interessante? O Piastri, ele fez o pit stop na primeira volta e fez a prova toda, as outras 49 voltas, com o mesmo pneu. Com o pneu duro. E ainda fez ultrapassagem no final, passou o Sargent e ainda terminou até a frente do Norris. Depois, outro ponto, desculpa, mas deixa eu falar, vou te falar, todos que eu anotei aqui, tá? Calma. Eu não falei nada. Eu tô quieto Outro aqui. ponto que eu achei Ele um tá pouco... fuzilando com o olhar ali. O Hamilton levou uma advertência por mexer na Zigue-zague, reta. isso. Cara, ele mal fez isso, fez um pouquinho disso, sabe? Aí a FIA deu uma advertência pra ele. Outra desnecessário, entendeu? Parece que foi um show da FIA esse final de semana de querer ficar botando o dedo em umas coisas Bestas. nada a ver, bestas, totalmente bestas, entendeu? Então ele levou a advertência totalmente normal, não tinha ninguém perto dele, ele fez pra tirar um pouco do vácuo, sabe? Agora, poxa, tá ficando parecendo um jogo de computador agora, o cara mexeu, foi pra esquerda, ele voltou meio metro pra cá, advertência, sabe? Tá faltando muito jogo de cintura nisso, eu não sei. Então, no caso do Hamilton, foi 3 centímetros pra direita. Eu não sei, assim, quando eu vi aquilo... Você lembra na final da Indy 500 do ano passado, Christian? Que o Ericsson ficou no zigue-zague, mas bom. ele quase foi pro box e voltou ali. Mas isso daí todo mundo faz, né? Faltando 5, 6 voltas Uma pra terminar. volta. Mas tudo bem, as últimas 5 Sim. voltas pra tentar dar uma distraída no cara de trás E tirar o vácuo. e tirar o vácuo. Mas isso é a coisa mais normal de tudo. Sim. Desde que você seja proativo, proactive, né? Eu acho que não tem problema nenhum. O problema é quando o cara de trás, que não foi o caso do Hamilton, né? O cara de trás sai do vácuo e daí você resolve mexer, ou pra direita ou pra esquerda. Daí pode causar... você causar uma manobra perigosa, eu entendo. Agora, tava longe o carro de trás, ele tava tentando só tirar aquele vácuo pra não dar aquela vantagem enorme pro cara de trás. Então, mas o carro ainda tava assim, mais de 10 carros de distância atrás, não é que tava perto, entendeu? Então, eu achei isso aí também Exagero. super exagero. O safety car... A gente vai falar disso também, num momento que eu quero fazer uma ponderação, mas safety car também eu concordo que foi desnecessário. E aí, obviamente, no final da corrida, aquele teatro todo de dar os 5 segundos pro Alonso, tira, bota de novo. Os americanos, os Liberty, os caras que compraram a categoria, eles devem estar furiosos com a FIA. Nossa. Porque, assim, eles sabem fazer show, né? Eles estão acostumados com isso. E a FIA fez tudo ao contrário esse final de semana, né? Tipo, tanto é que eles devolveram a punição. Eu não sei o tanto de... A gente vai chegar na punição ainda. Eu não sei o tanto de coisas políticas. Não estrague, vai chegar na punição. Enfim. Tem assuntos realmente políticos, mas eu queria falar primeiro sobre o Pérez. O Pérez, depois que passa o Alonso, ele faz uma corrida que é pra mim, assim, irretocável. Então, eu tô falando só das dos lances discutíveis discutíveis que a FIA fez, que eu achei ridículo. Eu acho que entre pilotagens, o Pérez, e não foi nem essa hora, o Pérez andou super bem. E a hora que realmente a gente pode julgar ele foi na hora que o Max pegou... Tirou a diferença. Não, na hora que o Max foi pra segundo lugar, Sim. eu falei, pronto. Agora o Max vai vir com tudo pra cima dele e a gente vai ver a diferença de tempo. O Max não conseguiu chegar nele.
O Max até perguntou no rádio, né? Ele perguntou, e aí? Sim. Ele vai tirar o pé, não vai, né? E o Pérez, cara, ele manteve a distância, entendeu? O Max conseguiu chegar um pouquinho e tal, né? Teve aquele problema problema que a gente não sabe, né? O Max estava sentindo alguma coisa no carro, a gente não sabe exatamente o que é, mas acabou chegando, não deu nenhum problema. Mas o Max não conseguiu chegar no Pérez, que foi muito impressionante. Isso aí pra mim foi muito marcante, porque eu achei, beleza, agora ele tá com pista limpa na frente dele, Agora ele vai vai. vir engolindo, agora ele vai chegar no Pérez. E não chegou. Eu fui anotando as diferenças, Christian, mas quero saber a sua visão geral da prova. O que você achou desse grande prêmio? Espelhar as palavras do meu companheiro aqui. Eu acho que a única ressalva que eu tenho para comentar foi no incidente do Piastri. A gente também tem que lembrar, para proteger o Piastri mais ainda, os carros hoje em dia são enormes. E aquela pistinha... Não, aquela pistinha é estreita, eles são grandes, a asa dianteira é enorme, é tudo muito grande. Então, às vezes, é difícil você conseguir julgar se você está a meio centímetro do outro carro, você está 1,5 centímetros, 2 centímetros, daí o carro está saindo de curva, ele mexe um pouco para a esquerda, direita, é a coisa mais normal do mundo, e daí às vezes encosta. Então, desculpa te interromper, mas o motivo que eu falei do Piastri foi porque julgaram ele na TV inglesa. Então. E eu acho que ele não fez nada de errado. Eu também acho. Não. Zero errado, e inclusive lembrando, porque os carros são grandes, os outros carros eles mexem, então é a coisa mais normal do mundo acontecer aquilo que aconteceu. O Piastri não estava tentando retardar uma freada, enfiar o carro num lugar onde algo impossível, não existia, né? exatamente. Ele está tentando criar aquele lugar. Em nenhum momento ele fez isso. Foi numa saída de curva, foi, enfim, normal. Essa questão do Pérez, eu fui anotando aqui as diferenças para a gente poder fazer essa análise realmente do desempenho do Pérez. Antes do safety car, a diferença na volta 25... Aliás, na volta 18, era de 21 segundos do Pérez pro Max. Porque muita gente, inclusive, eu até fiz uma enquete no Instagram, o pessoal perguntando: o Max ganha a prova largando em 15º? Muita gente falou, vai ganhar fácil. A pergunta é que volta queria ser o primeiro. Então, o que chamou atenção foi isso. Mas o Alonso tinha comentado numa entrevista dele antes, e ele acertou. Na 25ª volta, coincidência ou não, Sim. né? Na 25ª volta, o Max vai estar em segundo. E ele foi para segundo exatamente na 25ª volta. Que a gente teve o safety car naquela volta que aproximou todo mundo, mas foi exatamente nisso. Na 25ª volta, a diferença era 5,6 segundos. Ou seja, o Max relargou em quarto, fez 2 ultrapassagens, e aí ficou naquele mano a mano dele com o Pérez. O mínimo que a diferença caiu foi 3,6, ou seja, ele tirou 2 segundos só. Por isso que eu destaco realmente que o Pérez fez uma pilotagem que eu achei que foi, exemplar pro fim de semana. E, com a vitória, criou o clima já não tá muito gostoso dos dois há algum tempo. Criou uma rusguinha. Tanto que o pai do Max, ele não estava muito feliz, né? Exato. A hora que filmaram ele, a hora que os carros pararam, que tava todo mundo indo pro pódio, ele tava... mas eu acho que é mais... com uma cara de quem comeu abacaxi estragado, venceram 20 corridas ano passado, tem tudo pra vencer mais 20 esse ano, entendeu? Obviamente, quando ficar no segundo lugar, é igual a gente não terminar uma corrida, entendeu? Tipo assim, eles estão tão, vamos, entre aspas, mal acostumados de vencer. Eu acho que não é nem pelo Pérez. O Pérez não fez nada de errado, não é que não deixou o cara... Não foi uma situação de Mônaco ou qualquer outra situação que era pro Max ter vencido. É mais uma situação, tipo, beleza, foi em segundo... Mas assim, mas há 4 anos atrás, quando a Red Bull terminava em segundo, eu tenho certeza que a cara dele era muito mais satisfeita lógico, que eles estavam... Porque eles estavam progredindo, eles estavam remando, eles estavam chegando no nível que eles estão hoje em dia. Não, agora eles estão com tudo. Beleza, segundo lugar, palminhas, legal, vamos pra casa, mas eles chegam na pista pra vencer, entendeu? Tipo... A dúvida é que o carro da Red Bull é dominante, isso já ficou claro. Eu também acho que o Max vai ser campeão mundial. Não. Mas a gente tem uma possibilidade de ver um 2016, tipo Rosberg e Hamilton esse ano? Você acha que é zero? Zero. O que você acha, Christian? Lembro também, colocar um outro foguinho. O Pérez postou no Twitter, grande vitória, esforço do time, vamos ao campeonato. Aí ele apagou depois e colocou a mesma postagem sem o vamos ao campeonato. Mas o print é eterno, já tá rolando nas redes sociais
o vamos ao campeonato. Você acha que é 0 também, Christian? Eu acho que existe uma chance se o Max quebrar as próximas 2 corridas, ele não terminar por algum motivo as próximas 2 corridas e o Pérez encaçapar as próximas 2. Daí eu acho que até psicologicamente pode dar uma mexida com o Max, porque o Pérez sabe que ele terminando em segundo ou terminando logo todas as corridas e eventualmente ele vai ganhar mais uma ou outra, porque vai acontecer alguma coisa no carro do Max, enfim. Vai ter uma noite iluminada dessa, aquele cara pilota Exatamente. tudo. Então, só se acontecer alguma coisa no futuro próximo. Se ele ganhar as próximas 2 corridas e o Max não pontuar. Se não acontecer isso daí, eu acho que não, de jeito nenhum. Se acontecer isso, de acontecer 2 coisas que a chance é muito pouca, mas de quebrar 2 corridas do Max nas próximas 2 etapas, eu acho que o Max entra em zona de guerra. Aí ele vai querer realmente morder tudo pra ele. Aí ele vai ficar com a faca nos dentes, ele vai vir com tudo. Porque ele, mesmo assim, aí ele vai ficar com mais sede de ganhar. Ele sabe, ele tá muito tranquilo que ele vai ganhar, entendeu? Mas se der um azar desse. Mas uma curiosidade que eu quero dividir com o Chris, que assim, uma coisa que geralmente não acontece no nosso mundo. A gente viu o Pérez andando muito bem esse final de semana, e nas pistas de rua ele tem andado bem. Sim, muito. E a próxima é a Austrália. Exatamente. Geralmente, o que separa, né, os pilotos muito, muito bons dos pilotos muito bons são essas pistas de rua, né? Se a gente vê, por exemplo, um Pérez andando muito próximo do Max ou igual ao Max, uma pista igual ao Bahrein, beleza, normal, porque é muito fácil chegar no limite da pista, você não vai bater em nada, sabe? Anda bastante, tudo mais, já andaram lá 500 vezes. Nessas pistas de rua, você tem que ter muita confiança, você tem que ser muito bom, conhecer o carro muito bem. Para você conseguir extrair tudo aquilo, você tem que realmente estar ali naquele nível do Max, entendeu? E o Pérez consegue fazer isso nas pistas de rua. No mais difícil. E não consegue fazer isso nas pistas normais. Isso é uma coisa que a gente nunca... É muito pouco, nunca vi isso antes, entendeu? Não, indiscutivelmente, se a gente for fazer uma análise e uma média do Pérez, ele teve muito mais sucesso nas pistas de rua do que ele teve nos circuitos permanentes. Então, eu também concordo com você e eu acho que isso é algo que chama atenção. Por que ele tem tanto sucesso nas pistas de rua e, de repente, num circuito onde todo mundo tem mais facilidade, não só o Pérez, todos os pilotos, é uma pista menos difícil do que você conduzir na rua, ele acaba encontrando, eu não sei se é dificuldade, mas acaba tendo um gap maior. Um gap maior em relação ao Max. Porque assim... É interessante. Das 5 vitórias do Pérez, 4 foram em pistas de rua. Não, óbvio que teve um pouco de sorte nessas pistas. O Max agora quebrou. Mas olha só, por exemplo, 2016, ele foi 3º lugar em Mônaco, 3º lugar, eu acho que é Baku aqui, de Force India. Era Force India 2016. 2018, 3º lugar de Racing Point ou Force India. Aí ele venceu em 2001. 2021, perdão, em Baku. 2022 ele foi pole na Arábia Saudita, teve um problema na prova, mas foi pole. Aí ele foi 2º lugar na Austrália em Baku em 2022, venceu Mônaco e Singapura em 2022, foi pole e vitória nesse ano em Jeddah. É claro. Ou seja, desde a época da Force Racing India, Point, Force India, ele já tinha bons resultados. É claro que ele tem mais facilidade ou ele se sente mais confortável em guiar na rua do que guiar num circuito permanente, onde você tem que deixar o carro correr mais, você não pode mudar nem um pouco a atitude do carro. Isso faz uma diferença muito maior. Na rua, eu acho que você consegue ser mais agressivo, você consegue frear mais em cima e, de repente, você consegue capitalizar por causa desses detalhes, que você, com uma condução mais agressiva, você consegue ter uma vantagem em relação aos outros. De repente, essa condução agressiva dele, ela não se adapta tanto aos circuitos permanentes. Não, com certeza a confiança mental, isso para ele vai ser muito bom, que só tá crescendo. E depois dessa prova,
beleza, o Max tá atrás de mim agora, vai ficar 20 voltas atrás de mim quase, né? Que no final ele ficou mais... Foi metade da prova. Da 25 Agora, a 50. Vamos ver se ele vai me pegar. E ele não desistiu, não errou, continuou, até que no fim o Max teve que desistir pra recarregar as baterias e tentar fazer a volta mais rápida. Que impediu que o Pérez fosse líder do campeonato, algo que não acontece desde 67. Quando o Pedro Rodrigues venceu no... Sim. O Christian lembra bem. O Pedro Rodrigues venceu na Agora África do você Sul. também. Agora os dois. São as pesquisas Cal, de engajamento. Dá um tempo, Cal. Antes só era esse daqui, agora o outro também. Eu sigo os relatórios de engajamento que a gente recebe, que falar da idade do Christian gera engajamento. Então a gente gosta disso daqui. Mas o pediu foi essa volta realmente que ele recarregou. Mas aí a diferença acabou em 5.3 entre eles. Tava em mais ou menos uns 3 pontos. Foi a hora que mais caiu. Porque também começou a rolar umas conversas de rádio. Porque o Pérez teve um problema no freio, o Max teve aquele problema no motor. Aí mandaram um Delta de volta lá. Sim. E aí o Pérez toda hora perguntando a volta. Quando a diferença caiu, o Pérez perguntou: peraí, por que caiu? Não tá no Delta de 33? Né? Pros dois andarem no 33? Aí falaram, 33 menos 4. Aí o Pérez deu uma resposta e aí foi quando o Max perguntou: qual que é a melhor volta? 32.0. Aí o Horner falou: não se preocupe com isso. Aí ele disse: eu me preocupo com isso. E aí tirou o pé 3 voltas, recarregou e fez 31.9 na última volta. Não, mas independente de tudo isso, o Pérez mandou muito. Ele guiou... Muito melhor do que a gente imaginava. Não, exatamente. Guiou que ele é gente grande esse final de semana. Fazer um resuminho do top 10 da pontuação. Falamos os 2 primeiros colocados. Tá. Alonso em terceiro. Só resultado do Alonso. Depois a gente vai entrar na punição do Alonso. Mas Alonso fez o que deu para esse terceiro lugar e meteu um tempo... Cravou o resto. Não, acho que a segunda força. Andou muito bem. Não tem o que falar do Alonso, né? Ele... Que bom. Depois de tantos anos errando equipe, indo para carro complicado, ele fez uma escolha esse ano que ele deve estar realmente acertou na Mega Sena praticamente, né? Aquela sensação. Andou muito bem. O Alonso é o Alonso dentro das pistas. Eu já comentei em outros programas, né? Vamos esquecer todas as polêmicas que ele gera fora do carro. Mas dentro do carro, indiscutivelmente, na minha opinião, ele tá no nível Hamilton, Verstappen, Leclerc. Ele se enquadra nesses 4 aí. E a outra coisa que eu acho que tá muito a favor dele é que a Aston inteira vai estar por trás dele agora. Sim. Tudo bem, tem o Lance Stroll, mas o Lance tem muito mais, ele vai se beneficiar muito mais aprendendo com o Alonso do que tentando brigar politicamente dentro da equipe. Por que o Alonso tem isso e eu não tenho? Não, o Stroll contratou o Alonso para ser coach dele. Exatamente. Então... ele deu um passão por fora no Sainz. Deu. Maravilhoso, hein? Ok, mas... Primeiro comecinho, sem asa móvel, foi bonito. Que a gente espera também que ele esteja a cada grande prêmio guiando cada vez melhor. Isso daí só vai beneficiar a equipe inteira, mas que a equipe vai estar tecnicamente trabalhando pro Alonso, isso não tem nem dúvida. Na sequência vieram as Mercedes, com Russell e Hamilton entre os dois ali. O Hamilton disse que ele não se encaixou com o carro, que não se sente confortável com o carro, e o Russell, olha, melhorou um pouquinho, mas ainda tá mais melhorou um pouquinho, e esse fim de semana o Russell cravou Hamilton. Fotocópia do Grande Prêmio do Brasil. A diferença é que eles ganharam a corrida. Não, óbvio, mas a gente tá falando das duas Mercedes. Sim. Então, o delta do Russell pro Hamilton, para mim, foi a mesma diferença aqui do Grande Prêmio do Brasil. Tava mais que claro que dentro da briguinha Mercedes, o Russell dominou. O Russell, evidentemente, esteve o tempo todo na frente do Hamilton. O Hamilton, no começo, o Russell largou de pneu médio, o Hamilton largou de pneu duro, daí depois meia dúzia de volta ele já estava reclamando no rádio, eu não estou muito confortável com esse pneu. Daí trocaram o pneu dele, e a segunda metade da corrida, o Russell estava de pneu duro e o Hamilton de pneu médio. E o Russell foi embora. Eles chegaram a diminuir para 1 segundo, eu pensei que iam até inverter alguma coisa, e depois o Russell foi embora. Então, e daí ele foi embora. Então, por isso que foi bem... essa minha opinião fica mais marcante ainda, que o Russell definitivamente dominou o final de semana em relação ao Hamilton.
Depois vieram as Ferraris, com o Sainz e com o Leclerc, os dois também saíram falando coisas da Ferrari, mas eu achava que a diferença era Red Bull, Ferrari, Aston Martin e Mercedes. Tá certo que é uma corrida, situações pontuais de safety car que acabaram atrapalhando a estratégia da Ferrari, mas as Ferraris não conseguiram chegar nas Mercedes na prova. Depois da relargada ali, metade de prova ficar atrás. É uma prova complicada de julgar, né? O Leclerc largou lá atrás, Sim. rapidamente ele veio pra frente. Eu acho que é difícil a gente julgar. Eu acho que ficou claro que a Aston Martin realmente É o segundo carro. é o segundo confortável, talvez empatado aí algumas corridas, talvez com Mercedes, outras talvez com Ferrari, dependendo do tipo de pista, né? Uhum. Mas acho que a Ferrari talvez não tenha conseguido encaixar tudo esse final de semana. Leclerc largando lá atrás, isso tirou. Eles tiveram aquele problema também no safety car, um carro passou Sim. eles não falaram pro Leclerc ficar na bunda do cara da frente, perderam a posição pra Mercedes, eu acho. Enfim, coisas de Ferrari. Então, não sei, eu acho que ainda é cedo pra gente julgar um pouco eles. Eles têm um carro rápido, mas ali faltou várias coisas pra eles estarem andando entre a Ferrari e a Red Bull. A Red Bull entre e os o dois. Aston. Isso. Não, eu vi as duas Ferraris um pouco melhor no começo da prova. Eu acho que o Sainz estava um pouquinho mais sólido no começo da prova e o Leclerc estava ganhando bastante E posição. o Leclerc estava à frente do Sainz até. No começo? Não. Depois, eles chegaram no momento que o Sainz parou e o Leclerc passou. Então, daí da metade da corrida pra frente, os dois deram um fade out, entendeu? Nenhum dos dois foi pra frente. E daí teve até aquele rádio lá do Leclerc, que eu ia perguntar pra vocês, o que foi a hora que ele varou numa chicane, ele questionou alguma coisa do carro da frente, foi que eu perdi Isso eu não a aerodinâmica. Não lembro disso. Eu escutei, mas eu não consegui prestar atenção na hora, daí eu não voltei pra ver de novo o que era, mas ele deu uma questionada e daí eu internamente me questionei se ele estava reclamando do Sainz estar na frente dele, por que ele não pede... Por que a Ferrari não pediu para o Sainz deixar ele passar? Porque na cabeça do Leclerc ele estava com um pouquinho mais de pace que o companheiro de equipe dele. Quem meio que estreou esse ano aqui na prova de Jeddah, que eu achei um desempenho bom, as Alpines. Ocon em 8º, Gasly em 9º. Na outra prova o Ocon teve desastres de punições, inclusive que respingam na do Alonso, a gente vai falar daqui a pouco. Mas os dois pontuaram agora os carros da equipe que foi 4ª colocada no ano passado. Que é um desempenho que talvez não consiga esse ano. Foi sólido. Foi sólido, mas se você parar pra pensar, eu acho que a Alpine não entrou na brincadeira pra ficar andando em 8º e 9º. Sim. E eles entraram com esse esforço de montadora já há quantos anos que eles voltaram? Desde a época do Ricardo, então... Desde antes até. Como Renault e depois virou Alpine. Isso. Nossa. Então, não sei, parece que tem alguns anos que eles estão um pouquinho melhor, um pouquinho pior, um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas falta alguma coisa. Eles nunca estão lá na frente, que nem, por exemplo, claramente a Aston, que era a antiga Force India, né? Isso. Então, a Aston era a Force India mandava bem, daí a Aston entrou, a hora que eles entraram, eles gramaram o quê? 2 anos... 2, 3 anos. Um ano como Racing Point, o outro como Aston Martin, e ano passado foi. E esse ano? E esse ano, então, claramente, eles melhoraram. A Alpine tá lá, mas tá lá, não tá lá em cima, tá lá. Eu vi uma entrevista do chefão, do CEO da Alpine no podcast da Fórmula 1, e ele disse que a gente quer, no começo do ano, a ideia era manter o 4º lugar, mas diminuir a diferença de pontos para os 3 primeiros. Eu acho que esse ano eles vão ter que gramar muito pra ser a 4ª colocação, porque tem acho que não ficam, não. Fica também. Acho que no melhor das hipóteses, quinto. Né? E o último ponto do Magnussen. Magnussen conseguiu mais um pontinho, uma briga bacana com o Tsunoda ali, os dois se duelando ali entre eles. Falando neles, foi mais um final de semana que o De Vries não mostrou tanta velocidade, Ele teve um probleminha no treino, ele ficou não fez um treino. Ah, tá. Então ele foi pro quali meio que... com poucas voltas. Mas mesmo na corrida... lógico, numa pista de rua atrapalha muito. Ainda mais se ele não andou ano passado, não conhecia a pista, realmente não ajuda. Mas, de novo, o Piastri demonstrou muito mais do que o
O De Vries. O De Vries. Então, E quando a gente comentou pré-temporada, né? A gente tinha falado do Lando Isso. e no De Vries. Só que o Lando aparentemente teve problema mecânico, então ele tava lá pra trás, ele teve problema mecânico lá no Q1. Ah, sim. Isso, lá no Q1. Mas, voltando ao seu ponto, o Tsunoda mandou ver. Perdeu o pontinho no final, mas Perdeu o pontinho no final, é. mas ele tá sólido. mas assim, a gente sabe da comparação Gasly-Tsunoda, o Gasly tá bem mais preparado que o Tsunoda. Enfim, tá com mais experiência, tá com mais velocidade. Então, essa medição que a gente tá usando agora do De Vries tá um pouco atrás do Tsunoda. Se ele terminar o ano desse jeito, na carreira dele de Fórmula 1, acho que vai embora. Porque todo mundo sabe que o Tsunoda já tá um degrau abaixo aí do Gasly. O que você quer dizer com isso? Vai começar como rookie e vai terminar como rookie também a carreira Não, eu dele? acho que eu não sei, porque eu acho que é um pouco... Talvez o Tsunoda tenha melhorado, talvez o Tsunoda esteja no degrau, no nível do Gasly agora. Num nível melhor do que a gente imaginava. Só que todo mundo vai julgar o Tsunoda como um cara abaixo Lógico. do Gasly. E aí, pro De Vries fica difícil, porque vamos supor que realmente o Tsunoda tenha melhorado depois do ano passado, ele realmente pôs a cabeça no lugar, tá com um pouco mais de experiência, tá andando na velocidade de um Gasly, e agora o De Vries está sendo comparado com um piloto que não é bom quanto o De Vries, quanto o Gasly, entendeu? Então ele tá um pouco complicado pro De Vries, daqui a pouco começa a aparecer um pouco de pressão nas costas dele aí, nos ombros dele. Até mesmo porque, se a gente for ver o progresso do Tsunoda da primeira temporada para a segunda temporada, não foi absurdo. Não é que, uau, ele reescreveu a história. Então, justamente por causa disso, a comparação que todo mundo vai estar fazendo é com o piloto, Gasly. sim. Isso. Então eles vão falar, bom, o Tsunoda Já apanhava. é ok, mas não é nada do outro mundo. E se o De Vries não bater ele, vai ficar complicado. Chegou a hora. Vamos falar do principal assunto do fim de semana. A punição que foi despunida. Quem Fernando vai começar Alonso. lenhando? Você ou eu? Explicar ao pessoal o contexto. O Alonso tomou aquela punição na largada de ter se posicionado errado ali no colchete de Explica largada. rápido porque ele tá nervoso Sim, aqui. Ele tá Não, pronto pra tá. falar. Posicionou errado o Alonso, tomou 5 segundos de punição. Ele cumpriu os 5 segundos de punição nos boxes durante o safety car, que a gente chegou no contexto que foi desnecessário, era só pegar e puxar o carro do Stroll rapidinho, porque dava um virtual, acho que matava, não precisava de um safety car full, tanto que na Fórmula 2 tivemos situações parecidas e usaram o virtual. No que acontece o pit stop, o mecânico que tá ali com o engate traseiro, Macaco traseiro, ele toca no carro, pra posicionar aqui, vamos ajustar direito aqui, e aí falaram, pô, não cumpriu a punição. Lembra todo mundo que ele, óbvio que ele não levantou o carro. Não, ele só tipo, encostou. Ele só nem posicionou encostou, posicionou, exato. Não, ele deu uma encostadinha assim, mas era pra posicionar. Meio que vamos encaixar aqui, deixar quase encaixado. Essa é a distância e vamos embora. Ou seja, ele aparentemente ele tava com uma vantagem de mais ou menos 1,5 décimo. Talvez 2 décimos, vai. Mas Que vamos você lá. acha? 2 décimos? Será Essa foi a punição. Que é isso? Uma Nutella aqui você jogou na... Olha aí. Decisão Nutella dos europeus. Olha, não tenho o que falar. Como eu falei no começo, eu tô indignado porque o Alonso, ele cumpriu os 5 segundos no pit stop e depois ele conseguiu abrir os 5 segundos no final da corrida. Caso aqueles 5 segundos não tenham valido, ele conseguiu mais 5 segundos de vantagem do terceiro pro quarto lugar, que era o Russell. Ele conseguiu essa vantagem de 5 segundos só pra ficar, né? Só pra ficar safe ali, né? Só pra ficar seguro, Sim. caso aqueles 5 segundos não tinham contado. Porque muita gente achou que poderia... Como não teve vantagem porque era um safety car, não ficou vai... aquela confusão. Ficou uma confusão. Vamos fazer os 5 segundos na pista? Pra garantir. Qualquer coisa, se eles vão dar mais 5. E aí, além... Então, desculpa, parênteses. E no final da corrida teve rádio dos dois, né? Rádio pra Mercedes, pro Russell, Sim. falando acelera porque Sim. talvez o Alonso vai tomar uma punição.
E o Russell respondeu, falou, você acha que eu tô fazendo o quê aqui? Eu tô andando no meu limite. E a Aston mandou um rádio pro Alonso também. Garante os 5. Garante os 5, porque talvez a gente tome uma punição. Então, além deles terem garantido os 5 segundos e ter pago os 5 segundos no pit stop, eles queriam tirar o pódio do Alonso e dar, sei lá, mais quantos segundos pra ele? Deram 10. Queriam dar 10 pra ele. Gente, não existe isso. E tudo isso porque ele parou 19 centímetros pro lado no grid. Não, foram 17. Ah, 17,5. Você falou 22. Aí eu falei 22? No começo do programa falou 22. Pô, sabe, toda essa confusão porque o Você cara... tá anotando isso aí em algum lugar, Lógico. né? 22, né? 17. A Cal ganha Cal o que salário tá dela falando. pra quê? Ah, então tá bom. A Cal ela não entra no teto de gastos do programa, mas exatamente pra isso. A Cal tá direto no telefone vermelho com o pessoal da FIA. Tá. E o pessoal da FIA que tá mandando a informação Sim, pra ela. 22. Prossiga. A gente tá falando sério agora? Voltando Então, pro programa? não, O agora programa tá, todo, obrigado. tô falando sério. Então foi realmente totalmente desnecessário, sabe? A Aston Martin cumpriu no pit stop, cumpriu na pista a diferença e eles ainda aí queriam aumentar pra 10 segundos isso aí. Só explicar os contextos agora de lei aqui antes do Christian. Emite a sua opinião, depois eu falo da lei, que é melhor, vai. Eu tô com 2 pontos. Curto e... Curto, não Curto e tanto, grosso. Curto, claro. E, bom, enfim. Que me chamaram a atenção. Tudo isso que você falou. Só que, além disso, o Fernando e a Aston entraram no box, cumpriram 5 segundos. Eles tiveram aquela vantagem de 1,5 décimo, porque o macaco estava posicionado já para levantar o carro. Mas, enfim, cumpriram os 5 segundos, voltaram para a corrida. Daí o pessoal da FIA, não contentes com aquilo, eles levaram 35 voltas para resolver o que eles iam fazer com o Alonso. Pelo amor de Deus, é uma corrida isso daí. Você tem que avisar se vai punir 1 segundo, 5, 10, 15, porque muda a estratégia da corrida. Sim. E muda o andamento do Alonso também. Eu preciso ganhar 3 segundos, eu preciso ganhar 5, eu preciso ganhar 10. Eles terminaram 6 segundos e meio na frente, mais ou menos, né? Na frente da Mercedes. Não, 5 5 e pouquinho. 5.2. 5.2. Tem aqui, Não, tá. foi 5.2. Tudo bem, mas 5.1. Então, a Aston Martin podia muito bem alegar. Se eles tivessem falado 10, eu ia falar pro Alonso acelerar e abrir mais 5. Mas esse isso foi que um eu dos falei. recursos da Aston Martin. A Aston Martin alegou, porque toda a decisão, de acordo com o item 16.3 do regulamento esportivo da Fórmula 1, toda a punição tem que ser informada em 25 minutos. Você tem que informar em 25 minutos, ó. Você tem até 25 minutos pra informar uma punição. Eles levaram 35 voltas, 45 minutos quase. Detalhe, e não foi porque o Alonso bateu em alguém, tirou alguém da prova, fez algo estratosférico na pista, que não pode fazer, cortou caminho, isso, aquilo. Eles estavam discutindo um potencial, uma potencial vantagem de um macaco que está posicionado para levantar. Pelo amor de Deus. Causado por tá 20 centímetros fora do lugar louco, no grid. Isso. O item da lei, que foi a punição que a Aston Martin tomou, é o item esportivo, o 54.4-6. Parece que a gente virou pelas togas aqui o nosso novo programa de leis, mas a gente tem aquela coisa na cabeça que, bandeira vermelha, punição, você não pode tocar no carro. A gente sempre ficou com isso na cabeça, mas na verdade, no item, você não pode trabalhar no carro. Então, uma coisa diferente. Um toque realmente não é uma vantagem. Apesar de que isso vai ser discutido essa semana de novo numa reunião da FIA. Então, o que a Aston Martin fez? Ela alegou, primeiro, que não recebeu em 25 minutos. Ou seja, já... se você não, aquilo ali, até o Alonso brincou. Se tivesse me falado que eu ia receber a punição, eu tinha aberto os 10 segundos. Eu abri os 10 segundos e garanti a posição. Então, e outra coisa, a Aston Martin ela pegou mais 7 casos semelhantes e mostrou, nesses 7 casos vocês não puniram. Então eles entraram com recurso e recuperaram o 100º pódio do Alonso. Esquece, com toda a razão, diga-se de passagem. E o meu segundo ponto é o seguinte, se eu sou um dos patrocinadores da Aston Martin, onde a equipe, a Aston Martin, vem pedir milhões de dólares para mim no começo do ano, e vendendo que a Fórmula 1 é a maior categoria do mundo, que realmente é,
de automobilismo, a Fórmula 1 é a maior categoria do mundo. Que ela oferece tudo, que são os profissionais mais bem preparados, que estão trabalhando lá. O pináculo do esporte a motor, como eles se dizem. Exatamente. Pinnacle, como eles são os ingleses, né? Pinnacle. Então, se eu sou o patrocinador, eu estou esperando isso daí da FIA também. Senão, você não vai pedir 30 milhões para mim, 50 milhões para mim. Você vem pedir 500 mil dólares para mim, que eu te faço cheque com uma facilidade incrível, porque não são as pessoas que você está vendendo que estão trabalhando dentro da Fórmula 1, não só na entidade que controla o evento, mas também em todas, na própria Aston Martin. Por que eu estou pagando milhões para você? Para ter um Fernando Alonso, para ter o nome do lado do carro atrelado ao nome Aston Martin. Tudo isso tem um custo. Então, se eu sou um patrocinador, eu ia chegar pro pai do Lance e ia falar, escuta, mas que palhaçada foi essa na corrida lá de Jeddah, que quase tiraram o nosso pódio. Uma hora tá dentro, outra hora não tá. Eles não conseguiam nem resolver quanto tempo de penalização eles iam dar pro Fernando Alonso. E voltando ao seu ponto, tudo isso foi desencadeado porque eles estavam discutindo se o carro do Alonso estava 22 centímetros para a esquerda ou se estava 18 centímetros para a esquerda. Pelo amor de Deus. Não, eu acho que assim, a gente tem que discutir... Não estava 22 centímetros para frente. Sim. Mas eu acho que aí a gente tem que entrar numa discussão, discutir a regra. Se a regra é ruim ou não. Ok. A regra existe. Tem que ser existe. cumprida. Exatamente quando você está abaixo do peso depois do final da... Sim, qualquer coisa. Concordo. É que nem, por exemplo, o pit stop da NASCAR, que de vez em quando o mecânico botou um pé antes da hora e puniu o cara também. A gente pode discutir. Ok, só que a confusão, a bagunça toda durante a corrida, isso não existe. Se eu fosse um patrocinador da Aston, eu teria ficado extremamente chateado. Isso a gente tá falando de um terceiro lugar. Imagina se fosse pela vitória. Sim. Ia ser maior ainda esse escândalo, entendeu? E vai, não vai, não é, ganhou a corrida, depois não... Não, e também, Thiago, voltando pro seu ponto, a regra é a regra. Eu já fui desclassificado em Montreal, eu terminei em sexto, o meu carro tava meio quilo abaixo. Meio quilo faz diferença? Não, nenhuma. Não vai fazer. Mas a regra é a regra. Eles erraram. Eles calcularam errado e meu carro terminou, ao invés de terminar 1,5 kg acima, que é o normal, 1 kg acima, tudo bem, 1 kg, 1,5 kg é um pouco justo, mas vai, média 2,5, 3. Não, tava meio quilo abaixo. Eu tive alguma vantagem? Não, eu não tive nenhuma vantagem. Só que eu tava fora. Se tivesse ido num rodízio de pizza na noite anterior, você teria ganho um ponto. Só que não tinha rodízio de pizza lá em Montreal. Oportunidade de negócio, hein? Mas regra é regra, mas eu acho que a gente até comentou aqui no começo, se fosse a pista tá meio seca, úmida, tinha acabado de chover, ele escolheu uma posição. Eu acho que em todas as regras tem que ter jogo de cintura. O negócio do peso é uma coisa normal, todo mundo tem que seguir. E o limite é o limite. E não é feito pra você ficar andando perto do limite. Tá lá, 1.000 quilos, anda 1.001, 1.002. Se você andar abaixo, vai ser desclassificado. É normal, a gente entende. Agora, por causa de posição de largada que tava um pouco pro lado... Pensei que vocês iam discutir mais o cara ter tocado ou não ter tocado no carro do que a posição de largada. Não, eu tô mais irritado. Porque os 10 segundos foi porque eles não cumpriram a punição de 5 segundos que ele tomou ao Alonso. Tudo bem, mas ele ter tocado... Mas causado por causa de uma posição de largada. Tudo bem, mas ele ter tocado, aquilo não deu vantagem nenhuma. Então, mas a alegação da FIA foi exatamente essa, porque eles não cumpriram de maneira adequada porque o cara encostou no carro. A punição de 5 segundos não foi cumprida porque o cara tocou. Querendo dizer que o que cara... foi o que aconteceu com a Aston Martin, o cara tocando na prova passada. Então, o cara tocando, ele tá tendo o quê? Uma vantagem de 1/10 Exatamente. 1/10 não, e meio. É que você tá trabalhando no carro... Foi o que eles alegaram, que o cara encostou no carro, então tá podendo... Entendeu? Esse foi o ponto. Eu sei que o nosso chat já deve estar bombando, os comentários estão bombando. Aliás, deixa like no vídeo aqui, você tá acompanhando pelo YouTube, nas nossas plataformas de áudio já coloca ali as 5 estrelas. A gente quer saber a opinião de vocês também aqui, nesse lado, se vocês concordam com a nutelagem da FIA ou não. Nesse caso especificamente, com tudo que eu sou fã da Fórmula 1, adoro, assisto todas as corridas. Um dos motivos é porque a gente precisa comentar da corrida aqui na segunda-feira. Não, agora é sério, assisto todas as corridas, adoro. Só que,
eles precisam, de repente, fazer uma visitinha lá nos Estados Unidos e assistir um pouco de corrida da IMSA, um pouco de corrida da NASCAR, corrida da Indy, para tentar entender um pouco o conceito de penalização, o que é isso, o que é aquilo, porque assim, não sei. Mas que eu te falei, nos Estados Unidos também tem mecânico que pisa fora da hora e toma punição. Também tem as suas rateadas nos Estados Unidos. Hein? Tudo bem, mas que nem essa daí do macaco que tá encostando no carro e eles potencialmente podem ver uma vantagem de 1/10. Enfim, é meio... É o mecânico no pit stop da NASCAR que mete o pé antes da hora. Tudo bem, mas o pit stop tem 1000 pit stops por corrida. Todo mundo segue. Esse é um caso que, assim, uma vez ou outra, entendeu? Então tem um pouco de jogo de cintura. Aí depois o Alonso ainda abriu esses 5 segundos. Então, assim, beleza. Se a Mercedes, o Russell tivesse terminado na bunda do Alonso, empurrando o Alonso, pode ser beleza, que ele teve aí vantagem. A gente discute, entendeu? Agora o Alonso ainda abriu os 5 segundos que precisava, just in case, não teria contado. Aí eles não satisfeitos, não, vamos dar 10 agora. Sabe? Então, esse é o problema. E não é o Alonso. Os dois aqui, a gente acha que ele fez uma grande corrida, tanto em Bahrein quanto aqui. A Aston melhorou muito. A Aston é o carro mais próximo da Red Bull hoje em dia. Estão em segundo no campeonato de construtores. Então, né? Então. Patados com a Mercedes. Ok, mas estão em segundos no campeonato mundial de construtores. Só que a gente teria exatamente a mesma posição se fosse com o Leclerc, se fosse com o Hamilton, se fosse com o Sainz, se fosse com qualquer um, porque o que a FIA fez foi passar um pouco do limite, eu achei particularmente. Tá aí, discussões do Grande Prêmio de Jeddah da Fórmula 1, os ânimos exaltados, o pessoal nutelando no nosso programa aqui. Vamos dar uma refrescada agora, vamos fazer o nosso momento pit stop. No momento pit stop de hoje, muitas provas do automobilismo mundial nesse fim de semana aconteceram sob as luzes, né? Corridas noturnas, Fórmula 1 em noturna, tivemos provas de endurance também lá nos Estados Unidos, que o Christian estava acompanhando de perto também. Garotos, como que é pilotar à noite? Diferença de pilotar à noite, dificuldades de pilotar à noite? Na Fórmula 1 a gente tem aqueles refletores bonitos, mas, por exemplo, Sebring tem nada. Vamos fazer pista mais fácil e pista mais difícil de guiar à noite. Bora. Tá? Pra mim é muito simples. Mais fácil Daytona, mais difícil Sebring. Mais fácil Daytona, mais difícil Sebring. Sebring é um breu ali, né? Um breu e... Sebring é pior do que Road Atlanta? Road Atlanta... Da Petit Le Mans, Road America, né? Não, Road Atlanta, não. Road America é o Elkhart Lake. Road Atlanta é crítico descendo logo depois da curva 1, 2, logo depois da curva decidona. 3, isso, aquela decidona, aquele S rápido lá, daí é bem escuro lá. Fora aquilo lá, todas as curvas, eles iluminam de uma maneira que parece um mini estádio. E a mesma coisa eles fazem em Le Mans. Quando eu fui para Le Mans a primeira vez, eu fiquei impressionado, porque Le Mans, o único lugar que é breu, é preto, é nas retas. Tá. Fora isso, todas as curvas do circuito são iluminadas. Então, aplausos para os franceses, eles preparam aquela pista muito bem. E voltando àquilo que eu tinha comentado logo no começo, eu acho que a mais fácil é disparado Daytona, porque a gente corre dentro de um estádio que tem luz pra caramba. Inclusive, se você perder a luz do carro, eles mandam você parar, mas não é porque você não tá enxergando. É porque... Segurança. E a mais difícil é Sebring, porque Sebring é daquele jeito há 50 anos, eles não estão nem aí, vamos continuar correndo nos buracos, vamos continuar correndo assim, que tá tudo bem. Essa é uma das personalidades, uma das características do circuito de Sebring. E pra você, Nelson? Posso falar agora? Obrigado. No começo ele falou tanto, né? Olha, eu não tenho tanta experiência à noite, mas o que muda bastante de pilotar à noite são as referências, você saber onde você está exatamente na curva. Nas pistas iluminadas não muda nada, né? Igual a Fórmula 1, o carro não tem farol nenhum, o cara anda como se fosse de dia, porque é tudo iluminado muito bem, as placas, a zebra, qualquer sujeirinha, você vê tudo, né, quando tá iluminado. Bahrein, é a mesma coisa de andar de dia. As provas de endurance, não, tem muitas pistas que você enxerga onde o farol do seu carro tá apontando, então realmente isso é bem difícil. Eu não vou nem listar
pista mais difícil, assim, acho que Le Mans é tranquilo, realmente, como o Chris disse, que as curvas são todas iluminadas, só as retas que são escuras. Eu nunca peguei muita pista de andar 100% no escuro, só com o farol do carro, né? Eu fiz aquele ano que você fez Le Mans, choveu? Não, aquele ano não choveu, então você nunca pegou Le Mans na chuva. Não, eu lembro que não choveu nada, mas você já pegou Le Mans na chuva? Peguei um pouco, mas não muito, nada demais. Eu fiz um treino agora na Espanha, um mês atrás mais ou menos, que a gente andou de dia e depois a gente fez uma sessão à noite. E lá não tinha luz nenhuma. Aragon. Porque Le Mans na chuva é meio indigesto. O difícil mesmo, só pra gente falar mais sobre isso, quem tá interessado, é que quando você tá andando de dia, vai escurecendo, você pega aquela sessão, sei lá, das 6 da tarde, às 8 da noite, às 9 da noite, é muito fácil porque vai escurecendo devagar e naturalmente a sua visão ela vai acostumando com alguns outros pontos de referência. É meio que um automático. Quando você sai do box, já, tipo, pega o carro à meia-noite, por exemplo, sai e de repente tá escuro, aí sim as primeiras voltas você tende a ser um pouco mais lenta até acostumar, mas depois você pega o ritmo, andar com os outros carros. Mas é engraçado, porque você pega um gentleman que tá andando com você, né, um cara um pouco menos experiente, geralmente em vez de a gente botar ele pra andar direto, ele vai pegar uma sessão das 3 da manhã às 6 da manhã, não. Vamos botar ele pra botar 6 da tarde, e aí ele anda até as 9, 10 da noite, é a sessão da noite dele, porque ele vai perder muito menos tempo, porque ele vai começando gradualmente, vai ficando escuro, só que ele vai estar naquele embalo, vai estar naquele ritmo que ele não vai perder muito tempo. Talvez no final ele esteja perdendo 1, 2 segundos, né, do ideal que ele pudesse fazer. Agora, se colocar um gentleman, né, no meio da noite, tipo, bota ele às 2, 3 da manhã, as primeiras voltas ele vai perder 5, 6, 7 segundos, dependendo da pista. Então, essa é a minha experiência de andar à noite. Espetacular! E tá precisando de um farol, tá precisando de autopeças, você sabe, claro, conte com a rede Pitstop, que é a maior rede de autopeças do país, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o Brasil. De volta com o nosso programa, já que falamos então de Sebring, Christian Fittipaldi. Pô, você não pegou nada no free shop pra gente nessa viagem, hein? Você não pediu? Pô, mas e aí, a simpatia? E a proatividade? Né? Aquele saquinho de chocolate. Ué, esse Nutella não veio de lá? Né, esse aqui a gente comprou aqui do lado. Ah, tá, tá. No mercado da FIA? Ah, tá. Tá, a próxima vez, a hora que eu passar pelo... Quem acha que o Christian tem que trazer um chocolate no programa? Não, eu tô de regime. Eu trago, de repente, uma garrafa de perde whisky, por meio quilo depois também. Regime. Todo mundo compra whisky, que é mais baratinho lá no free shop. Já foi mais barato também, viu? Vamos comprar garrafas quem viaja, vou te falar uma coisa, não tem nada mais barato naquela loja do free shopping. Isso é verdade. Tudo é mais caro, então não se engane. A gente viaja todo mês, eu tô indo de novo. Não se engane, não compre coisas lá. Porque, cara, você vai no Mercado Livre, você vai na internet, você vai achar coisas mais baratas. Uma vez eu achei chocolate brasileiro. Vou até falar a marca, aquele Bombom Garoto, Serenata do Amor. Um saco, $10 um Serenata do Amor. Eu falei, você tá brincando? Não, eu não sei. Eu acho que é mais uma tradição do brasileiro voltar e tá com alguns dólares. Vamos terminar de gastar aqui na loja. Mas se ele acha que é mais barato lá, não é mais barato. Compra no Mercado Livre ou quando você tá na sua viagem. Sobrou, guarda pra próxima viagem. Não vai gastar no aeroporto, então, né? Tá explicado porque ele não trouxe nada pra gente, né? Não, ele tem razão. Eu também não é por causa disso, não. Ele é, sim, um pouco, mas não é... Eu não compro nada lá. Olá, Christian, tivemos provas... Vamos terminar logo o programa, que ele tem que ir pra Cumbica, né? Ele tá gravando o programa aqui, ele vai inclusive viajando. Ele veio bonitinho, camisa de bola pra viajar. Eu tive reunião hoje de manhã antes de vir pra cá. Tá. Quando você tava saindo do aeroporto, eu já estava na estrada. Vamos lá. Que horas que é teu voo hoje? 4h30? 4 da tarde. 4 da tarde? Continua. Sebring, Christian, tivemos EC e INSA ao mesmo tempo. 7.200 carros, né? Juntando as duas categorias quase lá. 8 mil. Não, tinha bastante carro. A WEC correndo na sexta-feira. 1.000 milhas. 1.000 milhas, aproximadamente 8 horas e um pouquinho. Ô, Cris, agora uma pergunta, e todo mundo que está assistindo também deve ter essa pergunta. Por que são duas corridas no mesmo lugar? Por que não podem fazer um final de semana todos juntos? Ainda mais que os regulamentos agora são os mesmos. São os mesmos carros. É o mesmo carro. Por que eles não fazem a corrida juntos? Já que tá todo mundo lá, faz uma corrida grande, uma 24 horas de Sebring, sei lá, alguma coisa assim. Você já ouviu falar de um problema chamado ego? Eu tinha aqui na cabeça das pessoas. Tem um pouco com a Fórmula 1. Bom, não sei se é, mas que tem um ego,
eu não vou falar problema, mas que tem um desafio de egos entre os europeus e os americanos. Esse é o único motivo que não tá correndo todo mundo junto. Concordo 1000% com você, seria um evento Mágico. Imagina, eu acho que até ia causar problema com o pessoal da Fórmula 1, como já causou na década de 80, no final dos anos 80. Grupo C lá. Exatamente, o Grupo C. Final 80, 90. Isso, Campeonato do Mundo de Grupo C. Isso. Então, seria o Mundial de Esporte Protótipo hoje em dia. A Fórmula 1 ia se sentir incomodada. Então, esse é um dos motivos, mas os carros são os mesmos. Os dois Toyotas da WEC classificaram um pouquinho mais rápido do que os carros da IMSA. Eles foram... A pole foi da Ferrari até, né, no WEC. Desculpa. A pole foi da Ferrari, mas A Toyota correu nas duas? Não. Ah, tá. Só correu na WEC. Então você pega Ferrari, Toyota e Ferrari. A Porsche e Cadillac correram nas duas. A Cadillac correu nas duas com um carro em cada uma e a Porsche correu com 2 carros em cada uma. E daí o tempo da pole da WEC foi uns 6 décimos, 7 décimos, se eu não me engano, mais rápido do que a pole da IMSA. Ferrari. Não, a pole da IMSA. Agora, se você... A pole da WEC, da Ferrari, foi 6 a 7 décimos, eu acho, mais rápido que a pole da Toyota. Não, a Toyota não fez a pole. A Toyota não fez a pole. Não, a Ferrari fez estava a em pole. segundo. A Ferrari fez a pole do que o carro que fez a pole lá na IMSA. Entendi. Agora, por outro lado, o Cadillac da IMSA andou 2 décimos mais rápido que o Cadillac da WEC. Isso daí são 2 décimos em Uma Sebring. pista de 6, 7 quilômetros. Não, é muito pouco. E Sebring, por incrível que pareça, tem uma variação de performance absurda. Então você sai de manhã, números hipotéticos, você tá virando 1,48, daí você encosta o carro, você não faz nada no carro, você só limpa ele, espera um tempo, analisa dados, agora eu vou sair de novo. Passaram-se 3, 4 horas, a temperatura da pista subiu bastante, começou a ventar, você não consegue andar mais rápido que 49,5, 49,0, por exemplo. A oscilação que tem lá é gigantesca, é realmente muito grande. Então, é até um pouco injusto a gente querer comparar uma WEC com uma IMSA, porque a WEC classificou numa hora, a IMSA classificou no dia seguinte. De repente, a WEC até foi mais rápido ainda do que a gente está imaginando. Sim. De repente, não. De repente, a pista estava um pouco mais lenta para a IMSA. Mas, independente de tudo isso, os dois carros nas duas categorias, eles estão muito próximos. E eles estão mais... O regulamento é exatamente igual. Estão mais que prontos. Para não dizer que é igual, eles estão tentando... balancear os carros que são tração nas 4 comparado com os carros que só tem tração traseira. Que aí você viu uma vantagem muito grande do Toyota, principalmente na curva 1. A hora que ele entrava na curva 1, que lá a tração nas 4, a tração dianteira, ela só pode entrar a partir de 180 km por hora. Então, na curva 1, a tua velocidade mínima, a hora que você passava de 180 km por hora, que a curva inteira você está mais rápido do que isso, daí você viu uma vantagem muito grande para um carro que nem era o carro da Toyota. Agora, a Peugeot também é um carro tração nas 4, só que eles estavam perdidaços. Sim. Todas as pistas que eles foram até agora, e eu tenho outra opinião da Peugeot, que eu vou comentar daqui a pouco, mas todas as pistas que eles foram até agora, essa foi a pior performance disparado da Peugeot. Chegaram atrás até daquela Van Wall, né? Que é uma... Não, quebraram, mas independente deles terem tido problemas mecânicos, eles não andavam como performance. Falando nele, só um parênteses, os pilotos que eu falei que estão lá, o famoso inglês, it's a shit show. Então... Bem isso. E em Sebring foi exatamente isso. Agora, o que eu comecei a pensar com os meus botões, que tem um pouco a ver... Você já correu em Fuji? Fuji já. Já. Então, Fuji lembra, em alguns aspectos, bastante Le Mans. Tá. Porque tem uma reta muito grande, a pista é extremamente lisa e tem mais curva que Le Mans, mas ok. E Fuji, de todas as corridas que eles fizeram desde a metade do ano passado, desde depois de Le Mans, quando eles entraram para preparar para Le Mans até agora, foi onde eles tiveram a melhor performance, foi Fuji. Então, eu acho que o carro
Foi foi feito pra projetado para Le Mans. Pode ser. E eles não estão nem aí Com com o o resto. Mas nem aí, se vai chegar em primeiro ou último, eles não estão nem aí. Então, eu não ficaria nem um pouco surpreso se a Peugeot surpreendesse de uma maneira bem grande em Le Mans, porque tem tudo a ver com as características do carro dele. E com do carro deles. E conversando com o Duval e o Menezes, os dois falaram exatamente a mesma coisa. A gente não está perdendo na reta, muito pelo contrário, a gente está contente com a nossa velocidade de reta. Para um piloto falar que está contente com a velocidade de reta, já quer dizer que o carro dele está mais rápido que os outros na reta. Onde a gente não está entendendo nada é nas curvas. A gente está literalmente tirando as 4 rodas do chão, está entrando alguns módulos eletrônicos estão entrando em ação que não deveriam estar funcionando, enfim. Voltando para suas palavras em inglês, tá um shit show, tá uma confusão gigantesca aqui dentro. Mas o carro não tem asa, né? Então, mais uma pergunta, Cris. No passado, esses carros, né, de LMP1, eles tinham um pacote aerodinâmico para as pistas mistas e outro para Le Mans. Ainda é permitido ter 2 pacotes aerodinâmicos? Um high downforce, um low downforce? Não, o carro de P2, O carro P2 tem 2 tipos. Não, eles fazem andar low downforce a temporada inteira. Na WEC. Exatamente, Sim, lá na sim. WEC. Mas e o LMP1? LMP1? Não, é Que é livre. o- é livre. É livre. Tá. Os hypercars são livres. Tá. O EC, vitória Toyota 1 e 2, Ferrari em terceiro. Ah, a Toyota passiona. Mas e o INSA, que o INSA aí pegou fogo, hein? O Então- INSA pegou fogo. A WEC foi bem uma corridinha FIA europeu. Tipo, entraram 2 virtual safety cars, então 2 ou 3, eu não lembro. Ninguém juntou em ninguém, então não teve ninguém deployed o safety car de verdade, onde tira aquela diferença toda para dar até uma emoção um pouco maior. A Ferrari fez uma corrida, eu achei boa, não tinha de jeito nenhum o mesmo pace da Toyota, mas terminou a estreia deles na WEC, terminou em terceiro, fizeram a pole e terminaram em terceiro. E uma das coisas que conversando com o pessoal da Ferrari, que eles comentaram comigo, é que, acredite se quiser, para não estourarem o orçamento, o famoso orçamento que a gente já conversou várias vezes, como é que controla isso daí na Fórmula 1, como é que não controla? Tem uma série de engenheiros e técnicos da Fórmula 1 que foram trabalhar legal. no protótipo. Boa. Então, para dar uma aliviada na Fórmula 1, e daí o fato desses engenheiros da Fórmula 1 terem passado para o protótipo deu uma acelerada muito boa no programa da WEC da Ferrari. E no IMSA, os últimos 20 minutos de prova, o caos reinou em Sebring. Aí eu uso muito essa terminologia, né? Aí a viola tocou afinado. Nossa. Então, nossa, foi muito boa a corrida, mas ok, é típico de Você puniu corrida alguém? de endurance. Não, a gente tiveram acho que 2 ou 3 punições, mas nada assombroso, exatamente. Mas o final da corrida foi sensacional. E do jeito que a IMSA formata a prova, ao contrário da WEC, imagina, eles entraram com 15 minutos, eu acho que na última bandeira amarela, 15, 12 minutos, eu nem lembro, para terminar a corrida, os 5 primeiros. Os 5 primeiros estavam na mesma volta, um colado no outro, para receber a bandeira verde e go at Foi it. perto de uma meia hora pro final essa bandeira amarela, que depois teve um acidente, teve mais uma. Não, Isso. talvez 20 minutos Isso, pro é. final, daí até organizar a bagunça toda, até relargar, faltava, sei lá, 15 minutos para ter 12 minutos para terminar a prova, daí relargou. O Albuquerque viu uma oportunidade por fora na 1. O francês que estava guiando o carro da Porsche, Jaminet, exatamente. Inclusive, me impressiona toda a corrida, anda muito, muito, muito. E os dois chegaram na freada da 2, o Jaminet mexeu um pouco o carro, o Albuquerque achou que tinha espaço, eles se bateram, um tirou o outro. E o Nasser, que estava em terceiro, a hora que um tirou o outro, eu falei, o Nasser vai ganhar a corrida agora. A hora que um tirou o outro, o Nasser acabou entrando nessa bagunça toda. É que o Nasser freou e a Ferrari de trás não freou e bateu, ele empurrou ele pra frente, ele pegou os outros dois. Só que o mais impressionante de tudo, eles estavam
tão numa boa que os três desceram do carro e a primeira coisa que eles foram fazer, inclusive estavam filmando os três fora do carro, tá tudo bem com você? Tá tudo bem com você? Você tá... E ninguém tava reclamando porque they were hard racing, they went at it, entendeu? É exatamente aquele conceito de americano. Você tem que tentar as últimas 10 voltas depois de 12 horas em Sebring e eu achei que isso daí foi muito legal. E o que é legal é que, né, beleza, tentaram e não vai acontecer nada. Beleza, não deu certo, bateram, encostaram. Se isso fosse na Europa, próxima corrida você vai levar 5 posições de penalização, você vai levar 3 na sua carteira, você... Sabe? Totalmente coisas desnecessárias que nos Estados Unidos funciona. Nos Estados Unidos eles fazem do jeito certo, todo mundo pilota agressivo, tenta, todo mundo se respeita ao mesmo tempo, não tem essa... E realmente, quando não se respeita, quando tem alguma confusão, os pilotos resolvem, eles com eles mesmos, conversando, às vezes rola, xinga, mas resolve, pronto, acabou, vira a página. Isso, vira a página e vambora, vamos partir para a próxima. E daí o que acabou acontecendo? Caiu no colo do Pipo. Sim. O Pipo fizeram a pole, inclusive ele fez uma volta muito boa, que vários carros saíram com 2 jogos de pneus durante a classificação, ele só usou um, e ele mandou muito bem, meteu o carro na pole, dominaram boa parte da corrida, daí chegou uma hora mais ou menos na metade da corrida para frente, tiveram alguns probleminhas, mas eles também foram caindo um pouco de performance, e o carro deles não era o carro mais forte, e claramente ele não ia ganhar a corrida. Só que, como dizem os americanos, né? Só tá terminado quando você passa na linha de chegada. E Pipo Derani ganhou pela 4ª vez Sebring. Ele tem 4 pratos em casa. Vou pegar minha cola aqui de volta aqui do Christian, que tivemos vários brasileiros correndo. Tinha que dar uma acelerada aqui, porque a Cal já tá dando a bandeira quadriculada pra nós aqui. A gente estourou, Cal? Você tá tão bravo assim com a gente? Tá vendo? E o pessoal... Vocês querem programas mais longos? Cobrem a Cal aqui mais uma vez, hein? 4ª vitória do Piper, empata com o Frank Biela e com o Alan McNish com 4 vitórias em Sebring. Rinaldo Capello com 5, Tom Christensen com 6, o senhor com 1. Então quer dizer que eu vou ter que correr mais 3 anos em Sebring. Vai. Vai ter que correr mais 3 anos em Sebring. Passar rapidinho a Fórmula 2 que a gente ficou devendo aqui. Tivemos 2 provas. O Iwasa do Japão venceu a primeira com o Vitor Martins em segundo, Daruvan em terceiro. O Enzo fechou em P13 essa primeira prova. Na principal, o Vest venceu com o Durhan em segundo, o Daruvan em terceiro. O Enzo foi o 7º colocado, ele que é o 13º do campeonato Enzo. Bochung, na 7ª temporada dele na Fórmula 2, é o líder com 32, 33, acho que é 7º exagero. 7ª? Mas é bastante tempo. O Pucher é o vice-líder com 32, e ali o Enzo é o 3º. Eu gostei muito da Enzo é o terceiro? É o P13, perdão. 13º com 9 pontos. Do campeonato. E ele, das 4, ele pontuou em 3 até agora. Mas ele foi 8º, 9º nas 2 primeiras e agora 7º. Mas eu gostei da segunda corrida do Enzo. Da longa. Isso, da longa. Ele largou lá atrás, ele foi pra frente, quase fez a volta mais rápida da corrida. Foi por muito pouco, ele não fez a volta mais rápida da corrida. Eu acho que de repente... É óbvio que estava todo mundo esperando uma sinergia imediata, assim que ele começasse a temporada de Fórmula 2 mesmo, porque ele está na boca do gol agora para entrar na Fórmula 1. Então, todo mundo estava torcendo para ter essa sinergia. De repente, não teve. E agora ele começou a engrenar. Vamos ver para a corrida número 3. Eles estão indo para Adelaide agora. Vai correr na Adelaide, Austrália, então. Vai ser a primeira... Adelaide não, Melbourne. Melbourne, desculpa. Adelaide da minha época. Velho, se for para Adelaide, os caras avisam a equipe que estão levando pro lugar errado. Imagina, os caras chegam... novo, vai. Os caras chegam em Adelaide, Pô, me dá um tempo. Não é aqui a corrida, gente, não, é em Melbourne. Putz, grila. Adelaide falou que será que eu tô esquecendo de alguma coisa? Mas enfim, vamos continuar. Depois a gente zoa ele. É isso, pessoal. A gente tem que encerrar o programa. A gente vai explorar um pouco mais Fórmula 2 nos próximos programas aqui, que esse teve assunto de Fórmula 1 muito quente. Nelsinho está indo testar em Spa e depois vai estar na Fórmula E comentando, né? Exatamente. Tô indo pra Spa e aí sexta-feira eu tô de volta pra comentar sexta e sábado da Fórmula E aqui em São Paulo. Spa com pneu de neve. Não, parece que tá 5 graus. Não tá nevando. Então tá quente. 5 graus é a temperatura ideal pro pneu performar. Você vai conseguir regular o carro de uma maneira perfeita. Você não vai chegar lá na hora da corrida e vai mudar o carro inteiro de novo. Pô, eu nunca vi. Me siga no Instagram que eu vou postar os stories de lá e ainda vou zoar o Chris lá quando eu estiver andando. No arroba pelas pistas pessoal, 360, lá coloca. Eu tenho certeza
que ele vai chegar lá no Stories e vai falar assim, não, a gente tá regulando o carro dessa maneira agora, mas daqui 2 meses quando a gente voltar pra cá, vai ter que mudar tudo de novo no carro, eu tenho certeza. Eu já narrei às 6 horas de Spa do WEC e nevou na corrida, e a prova foi uns meses pra frente, então, não sei não, viu, vai que quando ele for correr lá não neva também, viu? Ó, então você vai chegar quando? Sexta-feira? Chego aqui sexta de manhã. Sexta de manhã. Isso, tá direto lá pra pista. E direto Fórmula pro AMB. E é no sábado, né? A corrida no sábado. A corrida é no sábado. Toda a programação. Tem um treino na Tem sexta. treino na isso. sexta e treino e classificação e corrida no sábado. Mas são todas as provas? Tem treino na sexta? Ou Maioria. a maioria? Isso. Porque eles fazem um tipo de treino. um shakedown só Não, pra é ver um se tá treino tudo... sexta e um treino sábado. E daí classifica e E corre. corrida. Isso. É isso. Fã de esportes, tá interessado em ter ingressos à venda ainda pra Fórmula E? Vai ser bacana. Você encontra o Nelson, tira uma foto com ele, marca o @pelaspistas360, que é a nossa rede social. A gente E se antes vê de você terminar, só mais 10 segundos, vai, Cal, por favor. Quem passou raspando essa semana que quase conseguiu vir no nosso programa foi o Félix da Costa. Que vai o tá Portuga. E o Portuga. Então, todo mundo fala a mesma língua, né? A gente ia poder tirar barato Tem muita da gente cara de Portugal que acompanha o programa. dele. Ah, então. Tem muita gente de Portugal. Mas passou raspando. Teve um problema de logística entre a gente e ele. Não deu certo o timing dos dois, mas vamos ficar devendo o Félix da Costa. A gente vai entrevistar ainda o da Costa. Você Pessoal, vai entrevistar ele esse final de semana. Você. Daí você pergunta pra ele, por que você não foi no Pelas Pistas? Se eu tivesse falado comigo, eu teria arrumado. Ele me deve um favor. Quer deixar o velho? Arrumamos o produtor errado, viu? Gente, valeu demais pela companhia em mais um programa. Like no vídeo, plataformas de áudio, aquelas 5 estrelas. E a gente volta semana que vem acelerando, porque aqui é o Pelas Pistas.